Saudações! No vídeo anterior, nós observamos como se emprega o presente do indicativo. No entanto, também é importante dominar as formas de pretérito, ou seja, por que e para que usamos as formas de pretérito do indicativo. E são 4 formas: o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito e também o futuro do pretérito, que apesar de começar com a palavra futuro, é um indicativo de evento já ocorrido. A melhor forma talvez de entender os 4 seria numa linha do tempo. Então vamos lá? Tomando como base o presente, o momento presente. Se eu voltar no tempo para relatar um fato que aconteceu pontualmente no passado, eu vou empregar o pretérito perfeito. No entanto, se eu voltar no tempo para relatar um fato contínuo, habitual ou frequente, então eu emprego o pretérito imperfeito. Se eu precisar fazer uma segunda volta no tempo, ou seja, ir mais para o passado, então eu vou empregar o mais que perfeito. E se depois de voltar no tempo eu preciso fazer um pequeno avanço, então eu emprego o futuro do pretérito. Talvez, observando isso com exemplos, fique ainda mais claro. Então vamos começar vendo a diferença entre o pretérito perfeito e o imperfeito no exemplo. Vamos lá? Vamos ler, ó. Domingo, eu acordei, fui à missa e fiquei lá até às 11 horas. Depois peguei o carro e dirigi até o shopping, onde almocei com a família. Veja que da forma como eu relato, com verbos no pretérito perfeito, a indicação é de que isso aconteceu uma vez. Portanto, é um fato pontual no passado. Eu estou falando de um domingo. É diferente se eu digo, por exemplo, domingo eu acordava, ia à missa, ficava lá até às 11, depois eu pegava o carro e dirigia até o shopping, onde eu almoçava com a família. Quando eu relato assim, eu não estou falando de um domingo só. Eu estou falando de vários, de algo que era contínuo, que era frequente, que era habitual lá no passado. Essa é a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Legal? No entanto, as outras formas de pretérito também podem ser explicadas a partir de exemplos. Então vamos ver, por exemplo, como funciona o mais que perfeito. Vamos para o texto. Na terça, ele voltou para casa umas 8 da noite. Quando entrou, percebeu que alguém passara por lá durante o dia e deixara caixas empilhadas no chão da cozinha. Olha só, vamos tentar entender como aconteceu isso na linha do tempo, né? Primeiro eu volto para relatar algo que aconteceu na terça-feira às 8. Mas para isso fazer sentido, eu acabei relatando fatos que aconteceram antes das 8. Então eu volto até a terça-feira às 8, pretérito perfeito. Se eu voltar mais, eu uso o pretérito mais que perfeito. Vamos lembrar que no caso do pretérito mais que perfeito, você pode usar tanto a forma simples, passar e deixara, quanto formas compostas, como tinha passado, tinha deixado. Legal? Por fim, nós temos o pretérito, o futuro do pretérito, que também é uma forma de passado, mas que vai indicar que depois de voltar no tempo a gente vai fazer um pequeno avanço. Vamos ver isso? Na terça passada, a gente ficou muito empolgado porque soube que no dia seguinte meu pai pegaria um avião e voltaria finalmente para o Brasil. Então vamos entender isso na linha do tempo. Ó, eu fui até terça-feira, mas depois eu relatei algo que aconteceu no dia seguinte da terça, portanto na quarta. Então o movimento é esse, ó. Eu volto no passado, pretérito perfeito, e faço um pequeno avanço, futuro do pretérito. Beleza? Resumindo, os 4 mais uma vez. Se eu volto no tempo, eu emprego o pretérito perfeito para um fato pontual e o imperfeito para um fato contínuo. Se eu for mais para o passado, pretérito mais que perfeito. E se eu fizer um pequeno avanço, eu emprego o futuro do pretérito. Legal? Eu espero que vocês tenham compreendido o funcionamento dos 4. Ótimos estudos!